Irmãos, esse Salmo 21, ele está diretamente relacionado com o Salmo anterior, que nós vimos no mês passado, o Salmo 20. Tá? Provavelmente ele foi escrito no mesmo contexto aqui, da realidade de batalha e de guerra daquele tempo. No Salmo 20, nós vimos que o povo estava entoando um cântico antes de ir à batalha, né? Antes de ir para a guerra. Um cântico onde havia uma oração de preparação para aquela batalha, juntamente com uma declaração de vitória. É isso que nós encontramos no Salmo 20. Era uma declaração de vitória que ainda viria no futuro. Né? Eles estão cantando ali, clamando a Deus, para que Deus fosse com eles em batalha, e eles já celebravam a vitória, porque eles tinham certeza que a vitória viria, porque eles estavam com o Senhor. Era uma confiança alicerçada na certeza de que o Senhor salva o seu ungido, no caso aqui do texto, o rei de Israel, né, o rei Davi. E no Salmo 21, nós temos esse mesmo contexto de guerra, porém, ao invés de olhar para uma batalha que está ali na frente, que ainda não foi lutada, esse Salmo 21 olha para o passado, olha para as vitórias que Deus já concedeu para aquela nação. É um salmo que celebra a aliança de Deus com Israel, um cântico que lembra da alegria que há na salvação que vem do Senhor. Um salmo que traz confiança ao povo ao contemplar para Deus, olhando para os seus feitos passados. Um salmo que vai nos conduzir a um único clamor: exalta-te, Senhor, na tua força. Então vamos fazer uma análise aqui desse salmo, onde a primeira parte nós vamos ver aqui, dos versos de 1 a 7, que trata sobre a alegria da salvação que vem do Senhor. Então vamos fazer de novo a leitura dos versos de 1 a 7. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe fizeste o desejo do coração, satisfazeste o desejo do coração, e não lhe negaste a súplica dos teus lábios, pois o supre das bênçãos de bondade, e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Esse salmo é um cântico que inicia com uma celebração de que o Senhor salva o rei. No Salmo 20, o povo celebrou a vitória antes mesmo dela acontecer, na certeza de que o Senhor salva o seu ungido. Nós vimos isso lá no Salmo 20, verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Essa era uma celebração antecipada no Salmo 20. A vitória não havia ainda chegado na história, não havia acontecido no tempo, mas eles já celebravam aquela vitória como certa. Era certa por conta do quê? Do poder de Deus, porque eles tinham a certeza de que ninguém pode derrotar o Deus de Israel. Se o Senhor salva o seu ungido, o rei, ele certamente terá vitória na batalha. Agora, no Salmo 21, a celebração é em relação à vitória que já aconteceu. Deus satisfez o desejo do coração do rei. Ele atendeu a oração do rei. Ele satisfez, Deus atendeu as suas súplicas, as suas orações que haviam sido feitas por um livramento e por vitória sobre os inimigos dessa nação. E muito da história de Israel, irmãos, se você estudar o Antigo Testamento, principalmente o período histórico, ali os livros históricos, você verá que a história de Israel foi construída em meio a batalhas, né? Há muita guerra. Né? Normalmente nós que vivemos no contexto do Novo Testamento, nós vamos para o Antigo e nós nos assustamos, né? Com tanta morte, com tanta batalha, com Deus ordenando o povo a sair em batalha contra os seus inimigos. E desta forma que o povo de Deus tomou posse daquela terra que havia sido prometida lá por Abraão, né? Pelo menos de uma maneira temporária e parcial. Dessa maneira, por meio de guerras, o reino foi expandindo as suas fronteiras, até que nós vamos chegar no ápice em Salomão. Foi o máximo que eles conseguiram de território, foi no período do reinado de Salomão. E aí então, essas inúmeras vitórias conquistadas eram vitórias do Senhor.
eram vitórias do rei de Israel. Eram vitórias do povo que ia para a batalha. Juntos, né? Todos se alegravam com esses grandes feitos. As vitórias de Israel sobre seus inimigos eram grandiosas. Eram sobrenaturais muitas vezes, né? Você podia ver claramente a mão de Deus sobre aquele povo, vencendo batalhas improváveis, com quantidade de soldados infinitamente menores do que os outros, com Deus fazendo o sol parar, né? Coisas grandiosas, né? E vivendo essa relação naquele período de unidade e comunhão com Deus, o rei e o povo. Então você tem bem explícito aqui no texto do Salmo 21 essa relação de comunhão, né, com Deus e o rei. Por exemplo, ali no verso 5, você vê ali: grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste. Grande é a glória de quem? Do rei de Israel. Quem está cheio de esplendor e majestade? O rei. Agora reparem como esses atributos aqui, que são atribuídos ao rei, são atributos do próprio Deus. Glória, esplendor e majestade. Então a ideia, irmãos, é que o rei, quando ele cumpre com o seu papel, qual o papel? Ser obediente e temente ao Senhor de Israel, ele reflete esses atributos de Deus, esses atributos que são divinos, porque ele cumpre o papel que foi determinado por Deus a ele. O rei era para aquela nação, para o povo, como um mediador da salvação do povo das mãos dos inimigos. Então o rei refletia atributos de Deus. O povo, de maneira geral, olhava para o rei e enxergava de alguma forma o próprio Deus como um mediador, como aquele que guiava na salvação. O versículo 7 também apresenta bem essa relação. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. O rei, ele não se engrandecia como se ele mesmo tivesse glória, majestade e esplendor, mas ele confiava não na sua capacidade, não na força do seu próprio exército que ele liderava e treinava. O rei confiava no Senhor. Ele confiava que Deus está com ele e que é por isso que ele tem vitória, porque ele não confia nos seus próprios méritos, mas ele confia no Deus poderoso de Israel. E essa relação de confiança é o fundamento do amor do Altíssimo para com o rei. Era a obediência. Ele não confiava nele mesmo, mas ele confiava naquele que estava com ele. Da mesma forma, irmãos, que o povo deveria espelhar esse relacionamento. Ao olhar o relacionamento do rei com o Senhor, ele tinha uma maneira para poder ser guiado. Ele podia ter um exemplo ali para agir da mesma forma. Ele poderia, assim, igualmente, confiar que a salvação vem do alto. E no período dos reis de Israel, você vê isso de maneira muito clara. A maneira como o povo vivia era em grande medida um reflexo do próprio rei que estava lá. Pode reparar, irmãos. A maneira que o povo vivia era um reflexo da conduta do rei. Então, quando o rei era mau, quando você encontra nos períodos históricos ali diversos, porque nós temos uma infinidade de reis maus, reis idólatras, você encontrava no povo as mesmas práticas. Idolatria, rejeição de Deus e da sua palavra. Agora, quando havia um bom rei, eles são raros, mas existem, você tem um rei temente a Deus, um rei que muitas vezes realizava reformas espirituais, né? Que reformas essas? Tirar tudo aquilo que o rei anterior tinha feito de mal, né? Ia lá e quebrava os postes ídolos, né? Tirava as estátuas construídas, renovava o templo e a adoração no templo. Você via no povo o reflexo dessa atitude, um povo que se voltava novamente para o Senhor, que clamava por perdão de seus pecados e, consequentemente, refletia as ações daquele rei, que era um modelo para eles. E hoje, irmãos, nós somos extremamente privilegiados, porque quem é o nosso rei?
Quem é o nosso modelo? Cristo é o nosso Rei. Cristo é o nosso Rei, o verdadeiro Rei. Aquele que reflete sem nenhum grau de limitação ou de imperfeição os atributos de Deus. Ele revelou Deus como Ele é. Ele revelou Deus plenamente a nós, conforme no versículo 5, né? Grande é a glória dele. Agora nós olhamos para Cristo. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. Ele também é um Rei que nos conduz à vitória. Grande é, cheio de esplendor e majestade, é o nosso Rei hoje. Então nós podemos, com confiança, nos alegrarmos na vitória que esse Rei nos conduz, na salvação que vem por meio deste Rei. E nós podemos fazer isso num grau muito mais excelente do que o povo aqui em questão. A revelação que nós hoje desfrutamos é superior à revelação que a nação de Israel tinha quando cantava aqui o Salmo 21. Né? Os olhos deste povo aqui, e eu creio que na maioria das vezes, dentro desse contexto, eram limitados às questões de guerra. Quando falava de salvação para eles, era a salvação da batalha, da guerra contra os seus inimigos. Era algo sempre muito terreno. E a salvação buscada era a salvação de não ser destruído, o que poderia acontecer se eles perdessem uma batalha. Nós agora nos alegramos numa salvação extremamente superior a essa. Uma salvação eterna, que foi providenciada pela força do nosso Rei. Uma força que vem do Altíssimo. A nossa alegria, ela deve ser depositada nisso. E aqui encontramos a verdadeira alegria. Sólida alegria. Uma alegria que não pode ser abalada, porque é uma alegria que vem na certeza da salvação. Uma alegria que é sustentada com base na confiança. Confiança na palavra de Deus. E nós devemos buscar essa alegria, porque Paulo nos ordena isso. Em Filipenses 4,4 ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Estejam sempre alegres no Senhor. Por quê? Porque no Senhor nós temos a certeza da salvação. Nós temos a certeza do final da história, onde nós estaremos juntos com o nosso Rei, aquele que nos salvou. E a segunda parte aqui do Salmo 21 trata do fundamento aqui dessa confiança e dessa alegria. Né? A confiança que nasce ao contemplar o poder de Deus nas obras do passado. Versos de 8 a 12. Vamos fazer novamente a leitura. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu o farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a tua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Fica bem clara a mudança de foco aqui no texto, né? O salmista agora ele desvia o seu olhar da salvação que veio para a certeza da salvação que virá ainda no futuro. Além disso, nós temos um contraste importante no papel do rei aqui, em relação aos versículos anteriores. Enquanto o rei, no início do salmo, aparece como um canal de bênção que vem da parte do Senhor, agora ele aparece como um canal de juízo contra os inimigos de Israel. Por mais que os inimigos, aqui diz o texto, planejem muito bem os seus planos contra a nação, eles não vão ter sucesso, porque o rei de Israel está atrás deles com o seu arco, é o que diz o texto. A mão do rei vai alcançar todos os inimigos. Isso acontecerá porque o rei é muito poderoso? Porque o rei é um grande guerreiro? Não, mas porque o rei, na sua indignação, porque o Senhor, na sua indignação, está com este rei. E de onde nasce tamanha confiança aqui? De onde que nasce a certeza de que nenhum inimigo vai escapar das mãos de Deus e do seu ungido? Essa confiança nasce ao contemplar as obras, as vitórias que Deus concedeu a essa nação no passado.
Romanos 15:4 diz assim para nós: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. É disso que vem essa esperança. Paulo resume perfeitamente aqui o contexto do Salmo. De onde vem tanta esperança e tanta confiança deste povo na vitória? Da onde que vem essa certeza de que nenhum inimigo passará? Porque o rei está atrás deles com o seu arco e Deus vai dar a vitória certa contra todos os inimigos. De onde que vem essa confiança? Vem do povo lembrar do que Deus fez no passado, de lembrar o que Deus fez no Egito, ao lembrar das inúmeras vitórias que Deus deu com mão poderosa sobre eles. Dessa maneira eles podiam afirmar: o Senhor os consumirá. Não há dúvida disso. Nós venceremos porque Deus está do nosso lado. Olhe para tudo que Deus já fez por nós. Olhe para o passado. Lembremos das vitórias e das demonstrações de poder. Lembremos da maneira que Deus se manifestou a nós no Sinai, onde trememos diante do poder de Deus. Lembre de que Deus abriu um mar para o povo passar, para o povo ter a vitória sobre os inimigos do Egito. Lembrem das pragas, que foram manifestações do poder deste nosso Deus. Quem será contra nós? Qual inimigo poderá nos derrotar, se ao nosso lado está esse Deus? Lembremos das vitórias de Josué. Era dessa forma que eles poderiam cantar com segurança: nenhum inimigo vai poder nos derrotar. Eles podem tramar o mal, mas o Senhor e o seu ungido nos trarão a vitória. E o que nós fazemos aqui essa manhã, se não é olhar para o passado e encontrar a confiança na vitória futura? O que é que nós fizemos aqui? Nós estamos agora, nessa manhã, olhando para o passado, olhando para tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, para que aí nós tenhamos paciência, consolação e esperança, conforme Paulo nos diz. Por que paciência e consolação? Porque nós esperamos, se nós somos crentes de fato, nós esperamos o dia da redenção com ansiosidade. O dia que nós seremos libertos do nosso pecado, completamente transformados. Um dia onde não vai mais haver dor, não vai mais haver sofrimento e apenas alegria, apenas comunhão com Deus. Nós desejamos, como crentes, a consumação do reino. Nós queremos isso para ontem, pelo menos devemos. Senhor, volta, Pai. Volta, Senhor Jesus. Mas nós devemos ser pacientes. Por quê? Porque Deus não vai deixar nenhum dos seus se perder. E se Deus não consumou ainda o seu reino, é porque existem ainda ovelhas do seu rebanho que precisam ser encontradas. Nós precisamos de consolo também. Por quê? Porque a vida do cristão é uma batalha diária. Todos os dias nós saímos para uma guerra. Guerra contra os nossos próprios desejos pecaminosos, contra o mundo que nos tenta de diversas formas e maneiras, e contra Satanás e seus demônios que lutam para nos fazer os crentes menos frutíferos deste mundo. Mas principalmente, ao olharmos para o passado, ao olharmos para tudo isso que foi escrito para o nosso ensino, nós encontramos esperança. Esperança que nos traz a certeza da vitória e a certeza de que vai valer a pena. Que nenhum sofrimento aqui é em vão. Que tudo está sendo usado por Deus para trabalhar o nosso caráter e nos fazer mais semelhantes ao seu Filho. A luta de hoje tem peso de glória na eternidade. Nós não podemos desperdiçar o nosso sofrimento. Como que nós desperdiçamos o nosso sofrimento? Quando nós murmuramos. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso com a minha vida? Por que eu estou passando por isso? Eu não quero viver isso. Eu quero viver de maneira diferente. Ao invés de buscar e entender aquilo que Paulo entendeu quando ele orou por 3 vezes
para que Deus libertasse ele de uma grande dificuldade, de um espinho na carne, até que ele entendeu que a graça bastava. Ou seja, eu posso sofrer minha vida inteira neste mundo, porque a graça de Deus basta para mim. A certeza daquilo que eu desfrutarei eternamente tem um peso de glória infinitamente incomparável com o sofrimento momentâneo de hoje. E ao contemplarmos o poder de Deus na obra do Filho, nós encontramos muito mais do que só uma pequena demonstração de força de um grande rei em uma batalha. Nós encontramos o maior exemplo de misericórdia e amor que nós poderíamos encontrar. Nós descobrimos o nosso real valor. Porque se tudo isso foi necessário, a humilhação do próprio Deus em Cristo se fazendo carne, nós não temos essa dimensão. Nós não conseguimos compreender completamente o que é ser Deus e vir viver como um ser humano. Nós não temos a total compreensão disso. Mas nós podemos ter a certeza que isso é algo grandioso. Ao ponto de que os anjos vieram ver esse nascimento. Foi algo surpreendente no mundo celestial. Imagine no nosso mundo. Se Deus, além de se fazer carne por você, Ele ainda sofreu. Viveu uma vida simples, humilde. Ele se sacrificou. Ele morreu por você. E se tudo isso foi feito para te salvar, então saiba que você é muito valioso para Deus. Você é muito valioso para Deus. E se você possui tanto valor assim para Ele, você pode ter certeza. A vitória vai vir certamente. Deus jamais vai deixar que você se perca. Jamais. Se Ele veio a este mundo morrer por você, não há chance de você perder essa salvação. O impossível já foi feito. A batalha já foi vencida. O rei clamou ao seu povo dizendo: está consumado. Está feito. Acabou. Não há mais derrota. A vitória foi concretizada. Aí lembram no Salmo 20, onde eu comentei do rei saindo com o seu exército em batalha e o povo ficando, né, os mais idosos, as crianças, as esposas, permanecendo, né, confiando na vitória, mas pensando: quem será que nós viremos chegar daqui uns dias? Será que vai ser o nosso rei, triunfante em batalha, ou será o nosso inimigo vindo terminar a nossa derrota? Quem nós vamos ver no horizonte? Será o nosso rei ou será o inimigo? E aí, irmãos, nós hoje já recebemos a notícia por meio de um mensageiro. Sabe o mensageiro que saiu antes que os outros? Quando o pessoal terminava o serviço, o mensageiro vinha a cavalo correndo anunciar: ó, nossa vitória, nós conseguimos, nós vencemos. Então o mensageiro já nos trouxe, a vitória foi consumada, nós já ganhamos. Agora, como aquele povo que ficou e não foi para o campo de batalha, nós só esperamos o momento em que o nosso rei vitorioso aparecerá no horizonte. É isso que nós estamos aguardando. O momento em que nós veremos o nosso rei chegar, triunfante, glorioso. E nesse dia nós cantaremos com júbilo a atitude refletida ao final do Salmo 21. O resultado final, o clamor do verso 13. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. O Salmo encerra com essa oração. O povo clamando a Deus que Ele revele a sua força e a sua majestade. E não poderia ter uma conclusão mais apropriada. Essa é a reação que devemos ter quando nós a encontramos, quando nós temos contato com o verdadeiro Deus revelado por meio das Escrituras. Um Deus forte, soberano, majestoso, todo-poderoso, Senhor do céu e da terra.
Nós não temos um Deus fraco, um Deus caprichoso, um Deus que vive satisfazendo os desejos de seres mortais. Está lá no céu só para nos dar o que a gente quer. Seres falhos, finitos e pecadores como nós. Mas Ele é um Deus que faz tudo aquilo que lhe dá prazer. Um Deus onde nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Como nós podemos ter certeza disso? Por meio daquilo que foi escrito. Por meio dos seus feitos no passado. Por meio da sua revelação especial a nós. E quando nós olhamos para essa revelação passada, qual a reação que nós encontramos na Bíblia de pessoas que tiveram um pequeno vislumbre desse Deus Todo-Poderoso? Aquelas pessoas que tiveram o privilégio de ter um pequeno contato com o Deus da glória. O que eles fizeram? Se lançavam ao chão. Se prostravam diante do Senhor de todas as coisas. Porque um correto entendimento sobre Deus leva a esse tipo de atitude. Esse é o tipo de atitude de seres mortais diante de um Deus eterno. Eu me prostro de joelho. Eu não consigo olhar para Ele. Porque Ele é infinitamente diferente de mim. Esse é o Deus a quem servimos. Um Deus que nós devemos temer. E o temor não é só de reverência, há também de medo. Porque hoje o meu pecado me impede de ser consumido diante do Senhor. Eu, como pecador, não sobrevivo diante desse Deus. Porque a sua glória me consome. Mas sabe o que é melhor? Que nós temos diante dele alguém que intercede por nós. Nós temos um mediador. E por meio dele nós temos acesso a esse Deus da glória. E aí então nós podemos com confiança, sabendo disso, clamar: exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Esse salmo, irmãos, ele tem muito em comum com o motivo que nos traz aqui nesta manhã, em nosso culto de ceia ao Senhor. Nós celebramos com alegria a salvação que vem do Altíssimo. Ao nos depararmos com essa dramatização, que é os elementos da ceia, é isso que significa, né? A dramatização da obra de Jesus, ao olharmos para o pão, que simboliza o corpo, a encarnação do Verbo de Deus, ao olharmos para o cálice, que nos faz recordar da morte do Cordeiro de Deus, nós juntos aqui nos alegramos na salvação que foi providenciada por nós, exclusivamente e unicamente por meio de Jesus. Nos alegramos porque temos a total confiança de que esse sacrifício foi aceito pelo Senhor, como um sacrifício vicário, substitutivo, com poder suficiente para cobrir todos os nossos pecados e nos fazer justos diante deste Deus. E de onde procede toda essa confiança e certeza? Ao olharmos para o poder de Deus nas suas obras do passado. Em especial, a obra da ressurreição. A obra da ressurreição confirmou, autenticou o que Jesus fez na cruz do Calvário. E aí então, qual o resultado final disso? O resultado de quando encontramos tão grande salvação? O resultado é que quando isso se torna real para nós, quando isso se torna vida em nosso coração, a única coisa que nós podemos fazer é clamar: exalta-te, Senhor, na tua força. É na tua força que nós depositamos a confiança. Nós não depositamos a confiança na nossa própria força. Nós não depositamos a confiança naquilo que nós fazemos. É naquilo que Cristo realizou, não naquilo que nós podemos realizar. A nossa confiança é no Filho, no ungido, no nosso Rei, não em nós mesmos. Por isso, nós apenas cantaremos e louvaremos o teu poder. Vamos orar.